o diabo te tocar. E a gente precisa ter esse entendimento. É por isso que o apóstolo Pedro fala: olha, vigiai, sede sóbrio, cuidado, porque ele está por perto, te rodeando, a quem possa entregar. Isso é a verdade. E ele continua o quê? Falando, couraça da justiça. Justiça, justo, fazer coisa correta. Tem um texto em Romanos 8,33 que ele fala assim: quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que os justifica. Quando você está em Deus e o diabo vem com alguma seta, Deus fala: eu justifico ele. Agora, se você não tem, você não dá, você não está com ele, você está um pé lá no pecado, como é que Deus pode te justificar? Fica faltando parte da sua armadura. Ele fala: calçados os pés da preparação do Evangelho. O que quer dizer isso? Apto, preparado no Evangelho, na palavra, dando conhecimento. E ele fala o quê? Escudo da fé. O que fala escudo da fé? Para nos proteger dos dados inflamados do inimigo, diz ele o texto. O que é isso? Escudo da fé fala de proteção, porque Satanás vai pegar aqueles dados inflamados, pensamentos, e fum na sua cabeça. As dúvidas, ele fum na sua cabeça. Se você tem fé o suficiente naquilo que você crê em Deus, o que você vai fazer? Eu não aceito isso. Está amarrado. Eu não acredito. Não é possível. Eu não aceito. Com a sua fé, você vai defendendo, você vai defendendo essas setas, esses pensamentos ali. É por isso que ele fala do escudo da fé. E nós temos que ter fé, queridos. Uma das armas é fé. Você se protege contra os ataques de Satanás através da fé. De você crer que Deus está com você, de você crer que Deus está te ajudando, e você lutando, sem ter medo. Sem ter medo. Que tem crente, igual minha mãe, eu falei, ela medo. E foi desse jeito pior o grito dela. Foi pior. Medo. Medo. E a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter fé. O oposto de medo na Bíblia não é coragem, é fé. É fé. Em 1 João 5,4 diz que esta é a vitória que vence o mundo. O mundo não é o sistema ali fora, as pessoas, não. É o mundo dele. Essa é a vitória que vai vencer o mundo. A nossa fé, a tua fé, é a fé que você tem. Pela fé você vai conseguir vencer. Pela tua fé. Então não tenha medo. Se você está numa situação e você vê que, meu Deus, não tem medo, tem fé. Age sobre fé, não. Deus me disse que eu sou vencedor, que eu tenho vitória. Isso você declara com a sua boca, fé. A Bíblia diz que eu vou ter vitória, que Ele me curou, que Ele me sarou, que minha família é abençoada. Você se aposta nessa palavra e você fala assim: eu tenho fé. E você não aceita a situação. Isso é você ter fé. Fé. Você quer um exemplo de fé? Jó tinha fé. O homem que tinha fé na Bíblia, queridos, é Jó. Se ele tinha fé. E ninguém aqui passou o que Jó passou. Ninguém passou. E Jó tinha fé. Ele perdeu os filhos, perdeu mulher, perdeu toda a riqueza dele, perdeu a saúde dele. Imagina você perder sua família, todo centavo que você tem, você morar na rua e ainda cheio de ferida e chaga, que você não consegue nem andar, de fedor que você estava na rua. Ninguém passou por isso. Jó passou por isso, a Bíblia diz. Só que ele tinha fé. Ele sabia o que ele estava passando era temporário. E que Deus estava cuidando dele. Porque ele viu: eu não tenho brecha. Eu não dei espaço para o inimigo. Muita gente prega o contrário. Jó está daquele jeito porque pecou. Não, Jó não pecou. Porque mesmo o próprio Deus, lá no início do capítulo, não fala assim: tem visto meu servo Jó, homem fiel e justo, que na terra não tem igual. Deus mesmo faz a declaração de Jó, que ele não tinha pecado, ele era homem justo. Como é que a gente pode dizer que ele tinha pecado?
Jó, versículo 19, capítulo 19. Jó 19, no versículo 25, 26. Depois de ele passar tudo isso, e ele está ali firme na fé dele, firme crendo em Deus, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, depois de consumida a minha pele, ainda em carne eu verei a Deus. Ele passando o que tinha que passar, ele estava com fé. Eu posso estar passando o que for, eu sei que Deus vive e Ele vai se levantar ao meu favor. Isso é fé. Isso é você ter o escudo da fé. Pode vir, diabo. Você quer tirar, não, você vai tirar, mas a minha hora eu sei que o meu Deus está vivo e Ele vai me livrar dessa situação. Isso é você ter fé. Isso, a gente não só fala que tem fé, basta. Dizer que você tem fé não basta, você tem que agir em fé. Quando vier a luta, você defende, age. Eu não aceito. Deus está no meu comando, no controle. Você olha para a sua vida, não tem pecado, não tem brecha, e o inimigo está tocando para ele então. Ah, é? E você age com fé, lutando com fé. Tenha fé, querido. É uma arma para você vencer o diabo. E você vencer e se proteger é fé. Fé. Outra arma que ele fala em Efésios, ele fala sobre o capacete da salvação. Certeza na sua mente que você é salvo. Certeza na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. Você aceitou Jesus, aceitou Ele, confessou Ele, está vivendo com Ele, que você é salvo. Não deixa pensamento do diabo colocar as coisas. Você está na igreja, mas se Jesus voltar, você fica. Você vai para o inferno. Tenha certeza da sua salvação. Porque o diabo sempre vai fazer isso na sua mente. Colocar incerteza, enganação em você. E se você tem a certeza, você não aceita. E inferno, que diabo, sai para lá, eu vou para o céu com ele. E você tem a certeza disso. E ele continua dizendo: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Isso que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, tanto ela é ataque. Ó, a Elaine tem uma espadona, né? A Bíblia dela é ataque como defesa. Quem já viu aqueles filmes dos 300, né? Aqueles filmes de guerra, pode ser valente. O cara tanto defende como ataca. Espada é assim, você defende e ataca. E essa é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele fez? Tirou a espada dele. Está escrito pela palavra, está escrito. Se o diabo falou assim: tua família vai ser destruída, tua família vai estragar, não se arranca a palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o diabo vem na sua mente e fala assim: essa enfermidade vai morrer, você tira a palavra assim: ele levou sobre mim todas as enfermidades. Você usar a palavra contra ele é uma arma, mas é uma defesa também. Em 2 Coríntios capítulo 6, deixa eu abrir rapidamente aqui para terminar com vocês. 2 Coríntios 6, versículo 7. O apóstolo Paulo falou que na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, pela palavra. E ele fala: ofensiva, ataque, defensivas, defender. Porque Jesus, tanto ele se defendeu, como ele atacou. Ele se defendeu, ele atacou pela palavra. E a gente precisa entender isso. Que a palavra, você não precisa ler só para me prender, não. Porque quando você chegar no dia mal, que diz Efésios, é o dia da batalha. Imagina você chegar para lutar um exército só com escudo. O que vai acontecer com você? No mínimo você vai morrer. Você vai se defender de um, vai defender do outro, vai defender até se cansar. Você não vai ter atingido ninguém. Perdeu. Agora, quando você se defende e pode atacar, você tem maior chance de vitória. Amém? Por isso a gente precisa ler a palavra,
conhecer o que Deus tem para cada um de vocês está aqui. Se você ler, você conhecer, você vai ter mais chance de você vencer todos esses problemas diários que você passa. Porque pela palavra você vai ter a vitória. Pela palavra. Sábado retrasado, eu senti uma dor no meu peito. Muito forte. Muito forte. E não era normal. E ela vinha das costas para frente. Mas muito forte. Eu falei, meu Deus, isso só pode ser um fardo. Só que daí eu parei e falei, não, eu não sei. Chamei a Elaine e falei, Elaine, começa a orar, que é batalha. Queridos, eu dobrei meu joelho e eu falei, eu não aceito. Eu repreendo, eu não aceito minha vida. Sai espírito de morte, comecei. Eu não aceito minha vida. Queridos, eu te falo aqui, ó, com toda a certeza do mundo, eu morei 5 minutos batalhando. Eu levantei e não tinha mais nada. Eu até fiz assim, eu falei, ué. Eu falei, ah, seu cão miserável. Era você. Aí eu lembro que eu estava com dor de cabeça a semana inteira. Eu falei, não, vai orar que é batalha. Não vai nada, vou tomar remédio. Tá bom. Ela foi orar depois. E ela decidiu, não aceito dor de cabeça. Dor de cabeça dela passou depois ela falou, era batalha. E às vezes a gente está assim, com as batalhas, mas tentando remediar do outro lado. A gente precisa saber ter um discernimento. Como diz o Andrés, o feeling. Sentir, é batalha. Opa, isso aqui está errado. Eu preciso batalhar, eu vou orar. Eu vou pegar fé, eu vou pegar a palavra, eu vou começar a declarar palavras, para que eu possa vencer nessa minha luta. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Salmo 1. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Algumas traduções da palavra, algumas traduções. Tem o prazer da palavra de Deus e na sua lei medita de dia e de noite. Isso fala de você ler, meditar todo momento. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que medite na lei, que lê a lei, a palavra, que tem a palavra. E a gente precisa entender isso. A palavra de Deus, você precisa ler a sua palavra. Você precisa buscar a palavra em você. Amém? Faça isso, queridos. É uma arma para você derrubar gigantes, derrubar, vencer. Amém? Para terminando, ele fala sobre oração. Querido, oração também é uma arma. A oração também é arma. E a gente precisa aprender a orar. E existe uma outra arma que chama-se intercessão. O que é intercessão? É você orar pelo outro. É você interceder, você orar pelo outro. Você está vendo que o teu irmão está em batalha? Você vê que o teu irmão está em perigo? Deus te falou, porque às vezes Deus fala para a gente. Ora por fulano, ora por ciclano. E você começa a batalhar em oração. Em oração, intercedendo. Senhor Deus livra, protege, cuida dela, abençoa. É uma arma que Deus, que você tem na tua mão. Por isso que toda vez que Deus fala para você orar por uma pessoa, vai lá orar. Vai orar. Vai orar por essa pessoa. Amém? Para a gente terminando, jejum. Não está ali em jejum, mas jejum também é uma arma, Deus. O jejum enfraquece a sua carne, o seu eu, e faz você fortalecer o Espírito, que te fortalece. A Bíblia diz em Mateus 17, 21, Jesus fala que tem demônio que você não consegue expulsar se não for através de jejum e uma vida de oração. Não consegue. A gente precisa ter isso. A gente precisa entender uma outra arma, é o nome de Jesus. Usar o nome de Jesus, porque Jesus disse que tudo que nós pedimos no nome dele será feito. E a gente precisa entender essa arma. Marcos capítulo
16, deixa eu ler rapidamente com vocês. Marcos 16. Marcos 16, 17, 18. Estes sinais hão de seguir os que creem. Jesus falando: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará coisa alguma. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pelo nome de Jesus. O nome de Jesus é uma arma contra o inimigo, contra a gente vencer. Poder de Deus é outra arma. Quando você jejua, você enfraquece a sua carne, você fica fraco. E quando você ora em jejum, você vai se fortalecendo. Com o jejum você enfraquece a sua carne. E com a oração você alimenta o teu espírito. E quando isso se encontra, oração com jejum, é poder de Deus sobre nossas vidas. Deus derrama poder e fortalece o seu espírito. E Jesus mesmo diz: eu vos dei poder. Nós precisamos ter isso. Nós temos poder para pisar serpentes, escorpião e toda a força do mal. Não tenha medo. Não tenha medo. Ai, eu estou sentindo angústia. Não tenha medo. Eu estou sentindo algo tão esquisito. Não tenha medo. Vá orar. Pegue as armas que você viu. Em nome de Jesus, oração, jejum e palavras e fé. E vai batalhar. A vitória que você vai garantir. O que você precisa saber o que fazer, como fazer e a hora de fazer. Amém? Não vai fazer igual os filhos de Cefo. A Bíblia diz em Atos que existia um sacerdote chamado Cefo, que ele viu que Paulo expulsava os demônios de todo mundo. Aí os 3 filhos dele falaram: rapaz, olha só Paulo. E eles, a função deles era exorcistas. E eles viam que Paulo expulsava com muita facilidade os demônios, as pessoas coravam e falavam: para, tem que fazer isso. Chegou uma hora que tinha endemoniado, os 3 filhos de Cefo falaram: nós te expulsamos, demônio, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio virou ele e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, mas vocês que são? Porque eles não tinham nada com Jesus, não serviam Jesus, não entendiam nada. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles apanharam tanto daquele demônio, e o demônio arrancou a roupa deles e ficaram pelados. Eles saíram os 3 pelados. Por quê? Não tem autoridade. Não tem autoridade para usar o nome de Jesus. Sabe quem tem autoridade para usar o nome de Jesus? Aquele que aceitou ele. Então, se você aceitou o nome de Jesus, você tem autoridade para usar o nome de Jesus. Tem alguma enfermidade na sua família? Ora, usa o nome de Jesus. Tem algum problema? Usa o nome de Jesus. Expulsa. Ah, eu acho que é um espírito maligno. Expulsa o nome de Jesus. Não aceita em nome de Jesus. Não aceite. Usando o nome de Jesus Cristo. E você precisa entender essas armas que nós precisamos usar. Você tem poder. Você tem autoridade. Você tem essas armas com você. Então use-as. Use-as. Comece a praticar. Agora, para a gente terminar. Toda vez que eu falo terminar, uma meia hora, você sabe disso, né? Você percebeu que ele não fala nada das costas? Nenhuma proteção das costas? Vocês viram alguma coisa sobre as costas? Interessante que nas costas não tem proteção, não tem nada. As costas vulneráveis. Sabe por quê? Porque na batalha você não foi feito por Deus, colocado na presença dele para correr. Você está aqui, é para você batalhar. Não é para você virar as costas e correr. Porque se você virar as costas e correr, você vai ser atingido facilmente. Por isso que ele fala sobre litoral, frente, escudo. Que as costas. Sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Porque o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Eu não tenho prazer nele. Você não foi escolhido para recuar. Você foi escolhido e chamado para batalhar. Então, coloque a sua armadura e sai daqui. Eu vou batalhar. A hora que vir um problema, dificuldade, eu vou batalhar. Eu não vou recuar. Eu não vou sair correndo. Eu não vou ter medo. Eu vou usar as armas que eu tenho disponível para mim. Em Mateus 16, 18, a Valência falou isso no início da versão aqui. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pensa comigo. Portas do inferno prevalecer contra a igreja. Será que essa frase que Jesus disse está dizendo que o inferno vai vir com as portas dele na igreja? Que o inferno nos atacaria com as portas dele? Não tem sentido nenhum. Mas tem sentido quando você pensa que é a igreja que ataca o inferno e que nós chegamos na porta deles. Então o que Jesus está dizendo? Olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Igreja, você foi colocada aqui para atacar, não para recuar. E quando você atacar o inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Vocês precisam atacar, não recuar. Amém? Então saia daqui entendendo isso. Você tem um inimigo. Ele tem um poder. Falei um pouquinho como ele age. Você viu como que ele faz, aonde ele faz, mas você viu que você tem arma. Você tem armas à sua disposição. Use elas. Use elas. Lógico que você pode chamar os líderes. Pastor, olha por mim. Olha para isso, a situação. Mas você não pode ter medo. E você tem que ter a palavra, você tem que ter fé. Você tem que ter a certeza da sua salvação. E você precisa de ordem, você precisa orar. E você precisa entender que tem poder. Que o nome de Jesus tem poder na sua vida também. Eu poderia falar sobre outras também, o sangue de Jesus. Eu poderia falar sobre outras coisas, mas eu quero só falar sobre isso. Para que você entenda que você tem autoridade, você tem a vitória está na sua mão, só depende de você. Em toda situação, seja enfermidade, seja luta, problema, casamento, finanças, não interessa a área, você tem na sua mão a chave da vitória. Amém? Eu quero terminar lendo alguns versículos com vocês. 1 João 4,4. Maior é o que está em você do que o que está em mim. Guarde isso com você. 1 João 4,4. Você quer declarar? Você quer começar hoje tendo uma espada e você declarar pela sua fé nas palavras contra as lutas? Então comece aí. 1 João 4,4. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Quando você vê algum ataque, você fala: ah, seu campo, maior é o que está em mim, que é o Espírito de Deus do que você. Do que o Espírito de você. Segundo, Provérbios 26,2. Sabe o que Provérbios 26,2 diz? Maldição sem causa não encontra efeito. O que é isso? Maldição sem causa não encontra efeito. Quer dizer que se não tem motivo de alguma maldição vir para mim, ela não vai chegar até mim. Ela não vai chegar na minha vida. Por isso que eu falo: tem uma comer aí, faz uma culpa para mim, bota a galinha no terreiro, bota na esquina, mata, faz o que quiser, bota na boca de sapo, pode fazer. Eu não tenho motivo, ela não vai chegar para mim. Pode fazer. Mas, se eu não dei motivo, se eu dei um motivo, o leão que está ao meu derredor vai me engolir, vivo. Amém? Então, se você não deu motivo, se você não deu lugar para o diabo, fique firme, lute que ele vai fugir. Sabe por quê? Efésios 4,27. Não deis lugar ao diabo. Você não dá lugar ao diabo. Então, em Tiago 4,7, se você não deu lugar para ele, Tiago 4,7 fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. Se eu não dei lugar, a Bíblia fala o quê? Não dei lugar. Se eu não dei lugar e ele está querendo vir aqui, então eu vou em Tiago 4,7.
resistir a ele e ele vai fugir, porque ele não tem motivo. Amém? A vitória sobre a sua vida é garantida. Basta você entender, lutar e vencer. Amém? Tem dois textos que eu quero ler para você. 1 Coríntios 15, 57. A vitória é garantida. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Olha que afirmação. Sai daqui dizendo: é Deus que me dá a vitória em Cristo. Romanos 16, 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Deus te dá a vitória. 1 João 5, 4. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a tua fé que vence. Faz você vencer. 2 Coríntios 2, 14. Mas graças a Deus que nos faz triunfar em todas as coisas por Cristo Jesus. É você ter vitória. Você tem a vitória. Basta você batalhar. E eu quero terminar agora, realmente. Agora eu quero terminar. Com o texto de 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Que diz que para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele nos escolheu, para nós destruirmos as obras dele. Vista a tua armadura, se posicione, e você vai ter vitória na sua vida, e você vai conquistar. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. A garantia de vitória é tua. Use as suas armas. Vem cá, Andrés. Vem cá. Então você aprendeu quem que você luta. Quem é seu adversário? Quem é seu adversário? Onde ele age? Alguns nomes que caracterizam a ação dele. Você viu como ele age? O que espera? Aonde? Individualidade, coletividade, país. Você viu que você tem armas. Você viu que você pode usar as armas. E você viu também que a vitória é garantida para você. Amém? Eu quero que enquanto o André estiver solando aqui, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você. Porque talvez você entrou aqui com luta. Você entrou aqui com batalhas que você não entende, com enfermidades que você não consegue se livrar, com incertezas de lutas que você não consegue vencer. Eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero que você saia da frente, do seu lugar, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você tem sentido que você não está vencendo ali naquela área, que você tem visto o diabo atingir a sua vida, ou seja na enfermidade, ou seja na sua mente, você não tem conseguido vitória. Eu quero que você saia do seu lugar aqui na frente. Eu quero orar com você. E você que fica no seu lugar, eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí. E comece a orar. Pedindo as